No dia 18 de fevereiro de 2026, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento em São Paulo. O seu companheiro, um tenente-coronel da Polícia Militar, ligou para o socorro e disse que ela tinha tirado a própria vida. O caso foi registrado como suicídio, mas, segundo a investigação, a cena não sustentava essa versão. A arma estava posicionada de forma incomum. Havia vestígios de sangue onde não deveriam estar, e detalhes que começaram a desmontar aquela versão. Semanas depois, o que era tratado como suicídio passou a ser investigado como feminicídio. Gisele Alves Santana nasceu e cresceu na zona leste de São Paulo, no Jardim Romano. A carreira policial veio depois, um objetivo que ela construiu ao longo dos anos. Em 2014, ingressou na Polícia Militar. Segundo a mãe, foi um dos momentos mais importantes da vida dela. Mais de uma década depois, Gisele estava em outro ponto da própria história. Tinha uma filha de 7 anos e, segundo a família, havia conquistado uma promoção para atuar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Era um novo começo, um avanço que ela vinha construindo com consistência. Mas, antes desse novo começo profissional, havia uma outra história acontecendo dentro de casa. Uma que, segundo a família, ela ainda não tinha conseguido encerrar. Gisele e Geraldo Leite Rosa Neto se conheceram dentro da própria corporação. Ela era soldado, ele tenente-coronel, 21 anos mais velho. No início, segundo familiares, a relação parecia estável. Gisele chegou a se mudar do Jardim Romano, onde sempre viveu, para o apartamento do casal no Brás, região central da cidade. Mas com o tempo, de acordo com os depoimentos prestados à Polícia Civil, a dinâmica do relacionamento foi mudando. A mãe de Gisele relatou às autoridades que a filha vivia restrições severas. Era proibida de usar batom, salto alto e perfume, que ele controlava o que ela vestia, com quem falava e como se comportava. O irmão de Gisele descreveu um episódio em que Geraldo enviou um vídeo com uma arma apontada para a própria cabeça, o que foi interpretado pela família como uma ameaça de suicídio quando Gisele tentou se separar pela primeira vez. A filha de Gisele, segundo o advogado da família, não queria mais voltar para casa. Relatava que presenciava discussões frequentes entre o casal. No dia da morte, a menina não estava no apartamento. Ela havia ficado na casa dos avós maternos. Segundo a família, a decisão estava relacionada a esse contexto dentro de casa. Na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, 5 dias antes de morrer, Gisele ligou para os pais chorando, pediu ao pai que fosse buscá-la. Ele se preparou para ir, mas pouco depois ela voltou a ligar e disse que ainda estavam conversando e que ele aguardasse. Nos dias seguintes, ela e Geraldo trocaram mensagens. Segundo a investigação, nas conversas recuperadas e incluídas na denúncia do Ministério Público, ele descrevia a relação em termos de hierarquia, usando expressões que indicavam submissão e controle. Gisele respondeu com clareza, disse que preferia a separação. A investigação também aponta que, no período, ela relatou ao pai ter sido agredida no rosto. Na manhã de 18 de fevereiro, ela estava naquele apartamento. O que aconteceu antes do disparo ainda está sendo apurado. O que aconteceu depois, isso, a perícia tentou reconstruir a partir dos vestígios encontrados. 18 de fevereiro de 2026, apartamento no bairro do Brás, região central de São Paulo. Em depoimento à polícia, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto contou que, naquela manhã, foi ao quarto da esposa para propor a separação. Disse que Gisele reagiu de forma exaltada e pediu que ele saísse. Ele afirmou então ter ido ao banheiro tomar banho. Cerca de 1 minuto depois, ouviu um estampido. Saiu e encontrou a esposa caída na sala, com um ferimento na cabeça, segurando uma arma. Ligou para o socorro
e ligou também para um amigo pessoal, um desembargador que compareceu ao local. O caso foi registrado como suicídio. Polícia Militar Emergência. Alô, Tenente Coronel Neto. A minha esposa é policial feminina. Ela se matou com um tiro na cabeça. Manda o resgate, uma viatura aqui agora, por favor. O senhor verificou a respiração dela, senhor? Ela tá muito ruim, ela deu um tiro na cabeça. Manda o resgate logo. Mas a cronologia daquela manhã levantou dúvidas. Uma vizinha relatou ter ouvido um disparo por volta das 7 horas e 28 minutos. A ligação para o socorro só foi feita às 7 horas e 57 minutos. Um intervalo de quase 30 minutos entre o tiro e o pedido de ajuda. Os bombeiros que chegaram ao apartamento estranharam a cena. Um deles relatou que a arma estava bem encaixada na mão de Gisele, em uma posição que chamou a atenção. A observação foi considerada incomum a ponto dele registrar imagens dessa cena por conta própria. Outro detalhe que chamou a atenção é que o sangue já apresentava sinais de coagulação. Segundo parâmetros médicos, esse processo pode começar poucos minutos após a lesão e se consolidar em um intervalo relativamente curto. O estado encontrado foi considerado compatível com um disparo anterior ao horário da ligação. O tenente-coronel, segundo testemunhas, estava seco, sem manchas de sangue nas mãos, sem sinais de desespero. Enquanto os socorristas atuavam no interior do apartamento, ele permaneceu no corredor ao telefone. Insistiu em tomar banho e trocar de roupa antes de seguir para a delegacia, contrariando as orientações de preservação da cena. Testemunhas relataram que ele retornou com cheiro forte de produto químico. Horas depois, uma funcionária do condomínio relatou que houve limpeza no apartamento, informação mencionada em depoimentos. Após a realização da perícia, o local também passou por limpeza realizada por agentes, segundo as informações do caso, com o objetivo de reduzir o impacto para a família. A sequência exata dessas intervenções é considerada um ponto sensível dentro da investigação. Durante o atendimento de emergência naquele apartamento, a preservação do local pode ter sido comprometida pela tentativa de salvar a vítima, o que, segundo especialistas, pode alterar a disposição de objetos sem necessariamente indicar interferência intencional. Quando os investigadores começaram a examinar o banheiro com reagente luminol, encontraram o que a versão apresentada não explicava. A perícia da Polícia Científica de São Paulo reconstruiu uma possível dinâmica dos acontecimentos a partir dos laudos. Além dos laudos oficiais, há análises técnicas independentes que não integram a perícia oficial e se baseiam em material público, também foram consideradas na interpretação dos vestígios. Com base nos vestígios analisados, a investigação trabalha com a hipótese de uma sequência possível dos acontecimentos. Nessa hipótese, há indícios de uma abordagem por trás. A vítima teria sido surpreendida com sinais de contenção na região do rosto e da mandíbula. Em seguida, indícios de tentativa de imobilização. Depois, o disparo, que, segundo a perícia, apresenta indícios compatíveis com um disparo a curta distância na região da cabeça. Por fim, o corpo foi encontrado no chão, com a arma posicionada na mão da vítima. Há divergências nos registros sobre a localização do cartucho correspondente ao disparo. A análise dos registros indicou que a mão que segurava a arma apresentava pouca ou nenhuma presença de sangue, o que, segundo especialistas, não é o padrão esperado em disparos dessa natureza. O laudo necroscópico identificou lesões compatíveis com pressão de dedos na parte inferior do rosto e na lateral do pescoço, além de uma marca superficial de unha. Essas lesões foram consideradas atípicas em hipóteses de automutilação. O exame toxicológico não identificou álcool, drogas ou substâncias que pudessem alterar o estado mental da vítima. Após a exumação, o laudo sexológico identificou a presença de espermatozoides e o material foi coletado para confronto de DNA. De acordo com a investigação, esse resultado foi considerado incompatível com a versão apresentada pelo tenente-coronel, que afirmou que o casal não mantinha mais relação conjugal.
o uso de reagente luminol revelou vestígios de sangue na bermuda e na toalha utilizadas por ele, além de marcas no interior do banheiro, nos registros do chuveiro, na parede e no chão do box. Segundo o delegado responsável, esses vestígios indicam que houve contato com sangue antes do banho, o que, de acordo com a investigação, contrasta com o estado em que ele foi visto logo depois. Segundo a investigação, a arma não estava em um local de fácil acesso. A simulação pericial indicou que seria necessário algum tipo de apoio para alcançá-la, o que, segundo a análise, não foi identificado no local. Exames não identificaram resíduos de disparo nas mãos da vítima nem do investigado. Segundo especialistas, no entanto, a ausência desse material não é conclusiva. Cada elemento analisado passou a ser confrontado com a versão apresentada inicialmente. Nos dias seguintes, novos elementos começaram a surgir. Imagens das câmeras de segurança do prédio registraram uma movimentação posterior. Na noite do mesmo dia, o tenente-coronel retornou ao apartamento. Ele permaneceu no local por mais de 1 hora. Ao sair, carregava alguns objetos. A família de Gisele contestou essa versão desde o início. A mãe procurou a polícia. O ex-marido, pai da filha, prestou depoimento e afirmou que, segundo ele, ela nunca havia demonstrado intenção de cometer suicídio. O advogado da família classificou o caso como uma tragédia anunciada. À medida que os relatos eram reunidos e os primeiros laudos entregues, a investigação começou a mudar de direção. O caso foi reclassificado para morte suspeita e, depois, para feminicídio. O corpo foi exumado em 6 de março para a realização de perícias complementares. Em 17 de março, a Polícia Civil informou a conclusão do inquérito e o indiciamento de Geraldo Leite Rosa Neto por feminicídio e fraude processual. No dia seguinte, ele foi preso em um condomínio residencial em São José dos Campos, no interior paulista. O caso abriu uma disputa incomum no campo jurídico. Ele passou a ser analisado em 2 esferas, a justiça comum e a justiça militar. Em regra, crimes cometidos por militares são julgados pela justiça militar, mas, quando envolve vítimas civis, vão para a justiça comum. O debate surgiu porque Gisele também era policial militar. De um lado, há o entendimento de que o caso deveria ser julgado pela justiça militar. De outro, a avaliação de que, por se tratar de um crime ocorrido no âmbito privado, sem relação com a função policial, a competência seria da justiça comum. A defesa questionou a prisão e levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça. O processo segue em andamento. O Ministério Público formalizou a denúncia e a Justiça aceitou. Em 18 de março de 2026, Geraldo Leite Rosa Neto passou a condição de réu. O caso foi encaminhado para a vara do júri da capital, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Geraldo Leite Rosa Neto está preso preventivamente, é réu por feminicídio e fraude processual. A defesa sustenta a versão de suicídio e afirma confiar na justiça. O julgamento ainda não tem data marcada. A investigação que levou a esse ponto foi construída a partir de depoimentos, laudos e da reavaliação da cena. Gisele tinha 32 anos, tinha uma filha. Nos dias anteriores, tentou sair do relacionamento e procurou ajuda. O que aconteceu dentro daquele apartamento ainda será analisado pela justiça. Ainda assim, existe uma pergunta que se impõe. Gisele realmente tirou a própria vida? Ou alguém decidiu por ela?